Imagina por um momento que está sentado num avião, voando sobre um deserto branco infinito de gelo. Abaixo de ti não há nada além de frio, tempestade e silêncio. Mas profundamente sob esse mundo congelado, quase 3 quilômetros abaixo da superfície, supostamente existe algo escondido que jamais deveria estar ali. Não uma formação rochosa, não uma caverna comum, mas algo que foi construído. Algo com paredes, símbolos e formas que não podem ter sido criadas pela natureza. E se apenas uma parte dessa história for verdadeira, então não está em jogo nada menos do que tudo aquilo que acreditamos saber sobre o nosso passado. Por isso, fica até o final, porque o que vem a seguir começa com uma única ligação telefônica e leva a uma pista que foi perseguida durante décadas. E se histórias sobre segredos escondidos, descobertas inexplicáveis e possíveis encobrimentos te fascinam, então inscreve-te agora no canal, porque a parte que vem a seguir é apenas o começo. Até hoje, denunciantes modernos afirmam que muito mais é escondido sobre a Antártida do que o público imagina. E foi exatamente assim que essa história começou. No ano de 1998, um engenheiro de voo aposentado da Marinha dos Estados Unidos, já com mais de 70 anos, pegou o telefone e ligou para uma jornalista investigativa com quem nunca havia falado antes. Ele disse que finalmente estava pronto para contar o que tinha visto no ano de 1982, sob o gelo da Antártida. Durante quase 2 décadas ele havia permanecido em silêncio. Ele havia assinado acordos de confidencialidade. Ele havia obedecido ordens. Ele havia feito exatamente o que lhe foi exigido. Mas agora, enquanto estava morrendo, ele disse que não podia mais carregar aquele segredo consigo. A mulher do outro lado da linha era Linda Moulton Howe. Ela ligou o gravador. E aquilo que aquele homem lhe contou nas horas seguintes acabaria desencadeando uma investigação que, segundo ela própria, se estenderia por mais de 25 anos e que teria sido repetidamente bloqueada por diferentes governos. Mas antes de chegarmos ao que o engenheiro de voo afirmou ter visto, é preciso entender por que exatamente ela recebeu aquela ligação. Isso é essencial. Linda Moulton Howe não era uma voz anônima da internet, nem alguém que tinha acabado de começar a coletar histórias sensacionais. Ela era uma jornalista investigativa experiente, formada em Stanford e vencedora do Prêmio Emmy. Durante mais de 4 décadas, ela havia conversado com militares, cientistas e representantes do governo. Suas investigações foram transmitidas por grandes emissoras de televisão e seu trabalho era conhecido muito além de círculos alternativos. Quando Linda publicava uma história, pessoas em posições influentes prestavam atenção. E foi exatamente por isso que aquele homem moribundo escolheu falar com ela. Não com um jornal, não com um advogado, não com algum serviço anônimo de denúncias, mas com ela. O que ele descreveu começou no ano de 1982. Naquela época, ele era engenheiro de voo no esquadrão conhecido como Antarctic Development Squadron 6. Ele estava em um voo de abastecimento aparentemente comum, partindo da McMurdo Station, em direção a um acampamento de pesquisa remoto, profundamente no interior do continente. Era uma operação de rotina em uma das regiões mais hostis da Terra, mas em algum ponto sobre o campo de gelo surgiu um problema técnico que forçou a tripulação a pousar em uma crista exposta, varrida pelo vento. Era o tipo de lugar onde ninguém queria permanecer mais tempo do que o absolutamente necessário. O vento batia contra a fuselagem do avião como se tentasse arrancar a aeronave do gelo. As temperaturas eram tão baixas que a pele desprotegida poderia congelar em questão de segundos. Para a tripulação, isso normalmente significava apenas uma coisa: consertar o problema o mais rápido possível e decolar imediatamente. Ninguém queria ficar ali fora mais do que o necessário. Enquanto alguns membros da equipe trabalhavam na parte danificada da aeronave, o engenheiro de voo se afastou alguns passos do avião. Ele queria observar rapidamente o terreno e verificar o quão estável era o gelo ao redor. Na Antártida, até um pequeno descuido pode ser fatal. Mas quando ele olhou além da borda da crista gelada, de repente parou. No horizonte, sobre uma elevação distante, formas se erguiam do gelo. No início, ele pensou que seus olhos estivessem lhe
pregando uma peça. Talvez fosse uma ilusão óptica causada pela luz, pela neve e pela distância. Mas quanto mais ele olhava, mais claro ficava que aquelas formas não pertenciam àquele lugar. Elas eram regulares demais, simétricas demais, precisas demais. A Antártida é um lugar de forças naturais caóticas. Rochas são irregulares, formações de gelo são imprevisíveis, moldadas pelo vento e rachadas pelo frio. Mas aquilo que ele estava vendo parecia diferente. As linhas pareciam retas, os ângulos limpos, quase como se alguém as tivesse projetado deliberadamente. Curioso, ele começou a se aproximar. Passo a passo, lutando contra o vento, ele atravessou o gelo. Quando chegou mais perto, percebeu que parte do gelo havia sido desgastada ao longo dos anos pelo vento constante. Isso havia exposto algo por baixo. Parecia o topo de uma estrutura gigantesca. Não grande como um único prédio, mas colossal, quase monumental. A superfície parecia lisa, quase polida. O material refletia a luz de forma diferente do gelo ou da rocha comum. Para ele, aquilo parecia imediatamente errado. Não errado no sentido de perigoso, mas errado no sentido de impossível. Mais tarde ele lembraria que, naquele exato momento, teve um pensamento muito claro. Alguém construiu isso. Ele ficou ali talvez por alguns segundos, talvez meio minuto. Então, de repente, o rádio em seu cinto estalou. A voz no rádio parecia tensa. Ele deveria retornar imediatamente ao avião, sem explicações, sem discussão. Quando a tripulação finalmente decolou novamente e retornou a McMurdo Station, algo incomum já os aguardava. Antes mesmo de pousarem completamente, vários homens estavam na pista. Não eram cientistas, não eram técnicos, eram oficiais de inteligência. A tripulação foi separada. Cada membro foi levado para uma sala diferente e interrogado individualmente. Os registros de voo foram imediatamente recolhidos e alguns deles foram reclassificados. Depois disso, todos tiveram que assinar documentos adicionais de confidencialidade. A mensagem foi absolutamente clara. Aquilo que eles tinham visto nunca aconteceu. Não havia estrutura alguma, não havia formas incomuns e ninguém jamais falaria sobre aquilo. O engenheiro de voo obedeceu durante 16 anos. Ele não contou a ninguém, nem colegas, nem amigos, nem mesmo a própria família. Mas conforme envelhecia, a lembrança começou a persegui-lo cada vez mais, especialmente depois que ele ficou doente e percebeu que não lhe restava muito tempo de vida. Foi então que, no ano de 1998, ele finalmente pegou o telefone e ligou para Linda. Mas Linda fez algo surpreendente. Ela não publicou a história imediatamente. Em vez disso, começou a verificar tudo. Ela realizou entrevistas longas com ele, analisou seus registros militares, confirmou sua participação no Esquadrão VXE6, comparou suas declarações com rotas de voo e missões conhecidas daquela época. Tudo parecia se encaixar. Ele forneceu datas exatas, coordenadas precisas, nomes de outros membros da tripulação. Cada detalhe parecia corresponder aos registros oficiais, mas Linda sabia que um único testemunho não seria suficiente para tornar pública uma história tão extraordinária. Então, ela arquivou os documentos e esperou. Na época, ela acreditava que talvez aquele fosse o único relato que jamais receberia sobre o assunto. Mas ela estava enganada, porque, nos anos seguintes, o telefone dela começou a tocar novamente, e novamente, e novamente. E cada vez que tocava, havia alguém do outro lado afirmando conhecer outra parte da mesma história. O primeiro foi um geofísico que trabalhava com uma grande universidade de pesquisa americana. Durante anos, ele havia operado sistemas de radar capazes de penetrar o gelo, equipamentos usados por cientistas para observar o que existe quilômetros abaixo da superfície. Esses sistemas são frequentemente utilizados para detectar lagos subterrâneos, camadas de rocha ou grandes cavidades. Para ele, aquilo era apenas trabalho de rotina, nada de extraordinário. Mas um dia, durante um levantamento profundo no interior da Antártida, sinais apareceram em seus dados que ele simplesmente não conseguia explicar. Quando ele mais tarde se sentou diante de Linda, ela se lembraria de como ele parecia tenso. Suas mãos estavam apoiadas na mesa, como se ele estivesse tentando mantê-las firmes. Sua voz era baixa, cautelosa. Ele explicou que o radar havia detectado vários enormes espaços vazios sob o gelo. Não pequenas fendas, não cavernas naturais, mas enormes
enormes cavidades que pareciam geometricamente estruturadas. Suas formas eram estranhamente regulares, quase retangulares. Elas estavam profundas demais e estruturadas demais para serem cavernas naturais. Quando ele mostrou os dados ao seu supervisor, a reação foi completamente diferente da que ele esperava. O homem não ficou curioso, ele ficou pálido. Não como alguém que descobriu algo novo, mas como alguém que já sabia exatamente o que estava vendo e desejava nunca ter visto. Em poucas horas, os dados foram classificados. O projeto inteiro foi encerrado. A equipe foi transferida para outras tarefas. Os registros originais desapareceram do sistema. Ele nunca mais os viu, mas essa era apenas uma entre muitas histórias. Algum tempo depois, outro homem entrou em contato com Linda. Ele havia sido membro dos chamados United States Naval Construction Battalions, uma unidade de construção da Marinha dos Estados Unidos. A história dele era mais curta, mais direta e talvez ainda mais inquietante. Sua equipe havia recebido a ordem de perfurar um poço profundo em um local remoto da Antártida. Não havia explicação científica, nenhum detalhe sobre o objetivo da missão, apenas a ordem de perfurar o gelo, quilômetro após quilômetro. Quando finalmente alcançaram o fundo, não encontraram rocha comum. Em vez disso, viram algo completamente diferente. Superfícies metálicas, paredes, planos lisos que pareciam quase polidos, sem rachaduras, sem fraturas irregulares, sem estruturas naturais. Apenas superfícies lisas e artificiais. Ele contou a Linda que ficou olhando para aquelas paredes por talvez 90 segundos antes de um pensamento atravessar sua mente. Alguém construiu isso. Biasambelicates. Não precisou dizer mais nada. Apenas aquela frase já era suficiente. Outro relato surgiu algum tempo depois, vindo de uma cientista que havia trabalhado na base Esperança. Segundo Linda, mesmo anos depois, aquela mulher ainda parecia visivelmente assustada quando falava sobre o assunto. Ela contou que sua equipe realizava perfurações de gelo profundas para extrair núcleos de gelo, cilindros longos que permitem aos cientistas estudar o clima de milhares de anos atrás. Esse tipo de pesquisa é comum na Antártida. Cada camada de gelo funciona como uma espécie de registro histórico congelado, preservando partículas, gases e materiais que podem revelar como era o planeta em épocas muito antigas. Mas em várias ocasiões, algo inesperado apareceu nesses núcleos. Pequenos objetos, artefatos, elementos que claramente não deveriam estar ali. Esses objetos estavam presos em camadas de gelo que, segundo as medições científicas, tinham mais de 12 mil anos. E sempre que algo assim era encontrado, a mesma sequência de eventos acontecia. Pouco tempo depois da descoberta, representantes militares chegavam à estação. As amostras eram recolhidas, levadas embora e desapareciam. Não havia publicações científicas, nenhum relatório oficial, nenhuma explicação. Era como se aqueles objetos simplesmente nunca tivessem existido. No início, a cientista tentou questionar o que estava acontecendo, mas percebeu rapidamente que suas perguntas não eram bem-vindas. Então ela começou a fazer algo em segredo. Passou a registrar tudo em um diário pessoal. Datas, locais, descrições dos objetos. Ela acreditava que se um dia algo acontecesse com os registros oficiais, ao menos alguém ainda teria uma documentação do que havia sido encontrado. Mas um dia, quando voltou ao seu quarto na estação, o diário havia desaparecido. Não havia sinais de arrombamento. Nada havia sido mexido no restante do quarto. Apenas o diário. Sumiu, sem explicação, sem qualquer comentário por parte da administração da base. Depois disso, ela nunca mais fez perguntas. Outro relato veio de um piloto que voava regularmente sobre o continente gelado. Ele descreveu algo que também chamou a atenção de Linda. Uma enorme zona restrita. Uma área que simplesmente não aparecia em mapas públicos. Aviões civis não tinham autorização para sobrevoá-la. Mesmo voos militares precisavam de autorizações especiais. Certo dia, ele perguntou a um superior o que havia naquela região. A resposta consistiu em apenas 2 palavras: pesquisa sensível. Mas o olhar que o oficial lhe lançou depois deixou claro que aquela pergunta jamais deveria ser feita novamente. O estranho em todas essas histórias era que as pessoas que as contavam não se conheciam. Elas vinham de décadas diferentes. Trabalhavam em áreas distintas, tinham profissões completamente diferentes
diferentes, e ainda assim todas apontavam para a mesma direção: algo antigo, algo construído, algo escondido profundamente sob o gelo da Antártida. E segundo essas pessoas, vários governos já sabiam disso. Certa noite, Linda estava sentada em seu escritório. Sobre a mesa estavam espalhados documentos, transcrições, mapas e coordenadas. Ela começou a comparar cada detalhe, e naquele momento percebeu algo inquietante. Aquilo não era mais apenas uma história isolada. Era um quebra-cabeça, e as peças começavam lentamente a se encaixar. Durante anos, esse quebra-cabeça permaneceu incompleto. Linda continuou coletando relatos, verificando detalhes e aguardando. Ela sabia que uma história dessa magnitude precisava de algo mais do que testemunhos fragmentados. Precisava de alguém que pudesse explicar o quadro completo. Essa pessoa apareceu muitos anos depois, no ano de 2016. Naquele ano, Linda recebeu uma mensagem de alguém que ela mais tarde descreveria como uma das fontes mais confiáveis de toda a sua carreira. O homem era um oficial aposentado que havia trabalhado para o North American Aerospace Defense Command, conhecido como NORAD. Durante anos, ele teve acesso a níveis elevados de segurança. Segundo ele próprio, no início dos anos 2000, participou de uma operação que oficialmente nunca existiu. Até hoje, Linda nunca revelou publicamente o nome dele. Quando ele começou a falar, Linda disse que ficou em silêncio por alguns segundos, porque aquilo que ele descreveu não era apenas mais um detalhe, era a peça que conectava todas as outras. Segundo ele, várias estruturas artificiais haviam sido descobertas sob a camada de gelo da Antártida Ocidental. Não cavernas naturais, não formações geológicas, mas estruturas construídas, edifícios complexos, estruturas com linhas claramente definidas. Essas estruturas estariam localizadas a cerca de 2 milhas de profundidade sob o gelo. Segundo os relatórios internos que ele havia visto, essas estruturas seriam mais antigas do que o próprio gelo que as cobria. Isso significaria algo extraordinário. Significaria que foram construídas antes da última grande era glacial da Antártida. Em outras palavras, antes de o continente ser completamente coberto pelo gelo. Isso colocaria sua origem em um período extremamente remoto, muito antes da civilização suméria, muito antes das primeiras dinastias do Egito, muito antes de qualquer civilização que os livros de história reconhecem oficialmente. O oficial também afirmou que os primeiros indícios dessas estruturas poderiam ter surgido já na década de 40, durante uma das maiores expedições já enviadas à Antártida, uma missão chamada Operation High Jump. A operação começou em 1946 e foi liderada pelo almirante Richard E. Byrd. Oficialmente, tratava-se apenas de um exercício militar destinado a treinar tropas para operar em ambientes de frio extremo. Mas a dimensão da operação chamou atenção desde o início. 13 navios, 33 aeronaves, quase 5.000 homens, um porta-aviões e até mesmo um submarino, todos enviados para a Antártida apenas alguns meses após o fim da Segunda Guerra Mundial. Para um simples exercício de treinamento, aquilo parecia extraordinariamente grande. Durante a missão, foram realizadas medições sísmicas, técnicas que permitem observar o que existe profundamente abaixo da superfície. Segundo o ex-oficial do NORAD, esses levantamentos revelaram anomalias incomuns sob o gelo, estruturas, formações que não se encaixavam facilmente em explicações geológicas conhecidas. A missão deveria durar vários meses, mas terminou mais cedo do que o planejado. Depois de retornar, Byrd deu algumas entrevistas nas quais mencionou vagamente possíveis ameaças vindas das regiões polares. Essas declarações alimentaram especulações durante décadas. Segundo o ex-oficial, desde aquela época diferentes países teriam conduzido operações secretas na Antártida, não como missões científicas públicas, mas como operações de recuperação, escavações arqueológicas, investigações tecnológicas. Segundo ele, alguns relatórios falavam não apenas de estruturas isoladas, mas de um complexo inteiro, uma espécie de cidade antiga sob o gelo, edifícios, corredores, infraestrutura, tecnologias cujo propósito ainda não havia sido completamente compreendido.
Algumas áreas teriam sido acessadas por cavernas naturais, abertas pelo movimento das geleiras. Outras teriam sido alcançadas por perfurações profundas no gelo, oficialmente apresentadas como projetos científicos. Mas a parte do relato que mais chamou a atenção de Linda dizia respeito aos objetos encontrados nesses locais. Segundo o oficial, nem todos estavam destruídos. Alguns dispositivos ainda reagiam, nem tudo funcionava. Muito havia sido danificado ao longo do tempo, mas certos artefatos teriam sido recuperados e estariam sendo analisados em instalações secretas. Naturalmente, Linda fez a pergunta mais importante que um jornalista pode fazer: provas. O homem forneceu coordenadas. Mostrou documentos internos nos quais apareciam nomes de projetos e locais específicos, embora várias partes estivessem censuradas. Ele também mencionou nomes de outras pessoas que supostamente haviam participado dessas operações. Depois de 20 anos investigando o assunto, Linda de repente não tinha mais apenas relatos isolados. Ela tinha algo que parecia uma narrativa completa. Mas então surgiu outra fonte, e essa nova história tornaria tudo ainda mais estranho. Pouco tempo depois que essas informações começaram a se encaixar, outra pessoa entrou em contato com Linda. Esse homem não era cientista, também não era militar. Ele era um contratado civil, alguém que trabalhava para uma empresa responsável por executar projetos técnicos para operações militares. Durante anos, ele nunca havia falado sobre o que tinha visto, mas havia um motivo que o levou finalmente a entrar em contato. Ele estava gravemente doente e sabia que não lhe restava muito tempo. Quando ligou para Linda, disse algo muito parecido com o que outros já haviam dito antes dele. Ele não queria levar aquele segredo para o túmulo. Sua história levava diretamente a uma missão realizada no ano de 2003. Naquele ano, a equipe da qual ele fazia parte recebeu a tarefa de realizar uma perfuração extremamente profunda no gelo da Antártida. Oficialmente, tratava-se apenas da investigação de uma anomalia geológica. Nada incomum, nada fora do normal. Mas, segundo ele, desde o início, algo parecia diferente. As medidas de segurança eram muito mais rigorosas do que em qualquer projeto em que ele já havia trabalhado. Havia guardas militares, acesso restrito e uma série de documentos de confidencialidade que todos tiveram que assinar antes mesmo de chegar ao local. Quando a perfuração finalmente atingiu a profundidade necessária, foi preparado um poço vertical grande o suficiente para permitir a descida de pessoas. Foi nesse momento que começou a parte da história que ele descreveu com uma clareza impressionante. Ele lembrava exatamente do momento em que entrou na plataforma que o levaria para baixo. A descida começou lentamente. Acima dele, a luz do dia foi diminuindo. Primeiro era um círculo brilhante, depois um ponto pequeno, até desaparecer completamente. As paredes ao redor eram feitas de gelo, brancas, cortadas por veias azuladas, lisas e extremamente frias. O único som que se ouvia era o zumbido constante do equipamento e sua própria respiração ecoando pelo poço. Metro após metro, a plataforma continuava descendo. E então, depois de mais de uma milha abaixo da superfície, algo mudou. De repente, o gelo terminou. As paredes do poço não eram mais feitas de gelo. Eram feitas de uma superfície lisa que parecia quase metálica. A luz da lanterna, presa ao seu capacete, refletia suavemente naquela superfície. Por um momento, ele pensou que talvez tivessem atingido rocha sólida, mas aquilo não parecia rocha. Era uniforme demais, liso demais. Quando a plataforma finalmente parou, ele saiu e percebeu imediatamente algo extraordinário. Aquilo não era uma caverna natural. O espaço em que ele estava era gigantesco. Ele o descreveu como algo semelhante a uma catedral subterrânea, talvez até maior. A escuridão se estendia muito além do alcance das lanternas da equipe. O ar ali parecia diferente, mais pesado, quase como se tivesse permanecido preso naquele espaço por um tempo inimaginavelmente longo. Enquanto moviam as lanternas pelas paredes, algo apareceu. Símbolos, padrões, formas geométricas gravadas na superfície. Não pareciam marcas aleatórias. As linhas eram precisas, quase perfeitas. Pareciam ter sido feitas com ferramentas muito mais avançadas do que simples instrumentos primitivos. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Silêncio no espaço era absoluto. Até que ele notou algo do outro lado do enorme salão. Uma abertura. Não uma fenda natural, mas uma estrutura claramente definida. Parecia um tipo de portal ou moldura de porta
porta que levava a um corredor ainda mais profundo. Seu coração começou a bater mais rápido, mas a equipe dele não tinha autorização para entrar naquele local. A missão deles permitia apenas examinar a primeira câmara. Outras equipes, mais especializadas, seriam responsáveis por explorar o restante da estrutura. Mais tarde, ele viu cientistas e militares se preparando para descer. Eles vestiam equipamentos específicos e pareciam estranhamente tranquilos, quase como se já tivessem estado em lugares assim antes. Pouco tempo depois, ele foi levado de volta à superfície. Lá recebeu um pagamento adicional pelo trabalho e novamente teve que assinar documentos de confidencialidade extremamente rígidos. Durante anos, ele manteve silêncio, mas quando sua doença se agravou, começou a pensar de outra forma. Foi então que decidiu contar a história. Durante a conversa com Linda, ele disse algo que ela nunca esqueceu. As pessoas deveriam saber que algo existe lá embaixo. Algo que poderia mudar completamente a forma como entendemos a história humana. E então acrescentou algo ainda mais intrigante. Segundo ele, quem quer que tenha construído aquela estrutura não estava lutando pela sobrevivência. Era uma civilização avançada, uma civilização que prosperava, uma civilização que criou coisas que talvez ainda hoje não compreendamos totalmente. Depois disso, os relatos não pararam. Na verdade, tornaram-se ainda mais numerosos. Linda costuma dizer que não exige que as pessoas acreditem imediatamente em tudo que ouviu ao longo desses anos. Ela apenas pede que as pessoas escutem os testemunhos, que observem os padrões e que tirem suas próprias conclusões, porque se ao menos uma parte dessas histórias for verdadeira, então algo extraordinário pode estar escondido sob o gelo da Antártida. Algo extremamente antigo. Algo que existia muito antes de qualquer civilização conhecida. Algo que pode ter sido enterrado sob quilômetros de gelo durante milhares de anos. E talvez, apenas talvez, ainda esteja lá, esperando até o dia em que alguém finalmente prove que tudo isso é real. E é exatamente aqui que essa história termina. Com uma pergunta aberta: se realmente existem indícios de algo antigo sob o gelo da Antártida, algo mais antigo do que qualquer civilização conhecida, então resta apenas uma pergunta: o que aconteceria com tudo o que sabemos sobre a história humana se um dia alguém conseguisse provar definitivamente que aquilo realmente existe?